O jovem marinheiro que pisou primeiro na areia mal teve tempo de absorver o momento. Quando colocou o segundo pé na praia, o barulho das ondas atrás dele pareceu desaparecer, como se todo mundo tivesse parado. Porque à frente a floresta se abriu, e uma figura humana surgiu. A silhueta parou na beira das árvores. Era um homem jovem, de pele castanha reluzente ao sol, cabelos negros presos atrás da cabeça, adornos simples feitos de fibra vegetal e penas coloridas. Ele observava os espanhóis com expressão séria mas não agressiva. Os marinheiros ficaram paralisados. Alguns seguraram o ar, outros se entreolharam, buscando respostas em olhos igualmente assustados. E então, como ondas quebrando o silêncio, ele é sozinho, tem outros atrás, e se for um guerreiro? Colombo ergueu a mão pedindo silêncio. A distância entre os europeus e o nativo não era maior que 15 passos, mas entre eles existia um abismo, línguas diferentes, histórias diferentes, medos diferentes, visões de mundo opostas. O homem nativo inclinou a cabeça levemente, examinando cada detalhe, as roupas pesadas dos espanhóis, os cabelos escuros e desgrenhados da longa viagem, o brilho das armas de metal, a bandeira vermelha e dourada nas mãos de Colombo. Era claro que ele nunca tinha visto nada parecido. Mas mesmo assim, não demonstrava medo. Aquela confiança silenciosa desconcertou os europeus. Lentamente, o nativo levantou a mão direita, a palma aberta, virada para cima. Um gesto calmo, desarmado, curioso. Colombo respirou fundo, sentindo o peso da história sobre seus ombros. Ele nos reconhece como homens, murmurou de Lacosa, com cautela. Colombo deu um passo à frente e imitou o gesto menos a mão aberta, levantada lentamente. A tensão no ar era tão grande que os marinheiros mal conseguiam engolir. Se um pássaro batesse asas naquele instante, alguém talvez puxasse a arma, mas nada aconteceu. Apenas silêncio e duas mãos erguidas, refletindo a curiosidade mútua. De repente, a vegetação atrás do homem se mexeu. Mais figuras apareceram, surgindo como sombras coloridas entre as folhas. Duas mulhers, três creonques, outros dois homens com pinturas corporais claras. Eles ficaram atrás do primeiro, formando um semicírculo natural. Nenhum deles tinha armas, ou pelo menos nada parecia feito para atacar. Os espanhóis exalaram alívio mas também sentiram um calafrio. Porque não era apenas um indivíduo. Era um povo que os observava como quem olha para uma criatura recém-descoberta. O homem que estava à frente falou. Sua voz era suave e rápida, com uma melodia própria, menos como se cada palavra tivesse ritmo. Os marinheiros olharam uns para os outros completamente perdidos. Ele tá cumprimentando, tá perguntando algo? Ou é um aviso? Colombo, sem entender, respondeu em castelhano. Somos amigos. Viemos em paz. Paz. Mas sua voz saiu tensa demais, alto demais. Os nativos recuaram um passo. Pinzão murmurou. Fale mais baixo. Eles não entendem o que você disse. Colombo assentiu e tentou novamente, desta vez mais calmo. O homem nativo observou a entonação, não as palavras, e pareceu entender ao menos a intenção. Para quebrar a distância, Colombo fez algo que os relatos históricos confirmam. Ele retirou do bolso uma pequena moeda de metal polida, brilhante, e a colocou sobre a areia alguns passos à frente. Depois recuou 2 passos. O metal refletia o sol como um pequeno farol. O homem nativo inclinou-se com cuidado, pegou a moeda entre os dedos e a examinou atentamente. Ele nunca tinha visto metal moldado, muito menos dinheiro. A moeda passou de mão em mão entre o pequeno grupo. Eles murmuravam, tocavam, cheiravam, analisavam. Um dos homens mais velhos deixou escapar um sorriso tímido. Uma das mulheres tocou a moeda na bochecha, intrigada com a frieza do metal. Era como ver, pela primeira vez, 2 culturas tentando se entender através de um objeto minúsculo. Depois de discutir entre si, em vozes rápidas, cheias de musicalidade, o homem principal caminhou até uma moita próxima, curvou-se e pegou um fruto amarelo, semelhante a uma pequena goiaba. Ele voltou devagar, colocou o fruto na areia, exatamente onde Colombo deixara a moeda, e recuou. Um presente. Em troca, um símbolo claro, aceitação, curiosidade, reciprocidade. Os marinheiros se entreolharam impressionados. Pinzon murmurou. Eles não têm medo. De La Coisa respondeu. Nem nós devemos ter. Colombo deu mais um passo à frente. Os marinheiros prenderam a respiração. Ele pegou o fruto com cuidado, cheirou, analisou. Os nativos observavam cada gesto. O vento soprava leve, a bandeira real balançava atrás dele. E naquele instante, simbolicamente, o velho mundo e o novo mundo se encontraram. Não em batalha, não com gritos,
mas com troca, com curiosidade. Commerce era o primeiro elo de uma cadeia de eventos que alteraria o curso da história humana para sempre. Depois da troca, as crianças nativas deram passos para frente, pequenas, curiosas, rindo timidamente. Uma delas estendeu a mão para um marinheiro jovem. Ele hesitou, mas então se ajoelhou e sorriu. O olhar das crianças suavizou o ambiente. O medo derreteu lentamente. O convés do navio parecia distante, como se estivesse em outro mundo. Os adultos nativos relaxaram um pouco os ombros. Um deles sorriu de leve. E aí, pela primeira vez desde a travessia começar, vários marinheiros sorriam de verdade. Mas, apesar do clima amigável, de La Cosa não tirava os olhos da floresta. Pinzon mantinha a mão próxima da adaga. Colombo, mesmo emocionado, analisava cada gesto, cada palavra, cada aproximação. Porque eles sabiam. O encontro era histórico, mas o desconhecido ainda estava em cada sombra da ilha. Os nativos apontaram para o interior da floresta, convidando-os a seguir. Colombo olhou a paisagem densa, misteriosa, que parecia pulsar vida menos e perigo. Vamos avançar, disse ele. E assim, entre sorrisos tímidos e olhares atentos, os marinheiros da Santa Maria deram os primeiros passos rumo ao coração da nova terra. Passos que abririam portas para descobertas inimagináveis e para consequências que o mundo inteiro sentiria por séculos. Ao chegarem à linha das árvores, os espanhóis sentiram algo que jamais haviam experimentado. A floresta era viva, menos viva de um jeito quase intimidante. Insetos brilhantes cruzavam o ar em movimentos rápidos. Pássaros coloridos saltavam entre galhos altos. O vento movia folhas enormes que produziam sons profundos. Raízes grossas serpenteavam pelo chão como veias expostas. Os nativos caminhavam entre a vegetação como quem atravessa a própria casa. Os espanhóis tropeçavam, se inclinavam, se assustavam com cada som. Um dos marinheiros murmurou: "Parece que a floresta nos observa." E, de certa forma, observava mesmo, porque aquele ambiente desconhecido julgava cada passo, cada toque, cada respiração dos recém-chegados. Os nativos guiavam o grupo por um caminho estreito de terra batida, quase invisível aos olhos europeus. Era claro que eles sabiam exatamente onde pisar. Ao longo do trajeto, os espanhóis perceberam marcas no solo, leves depressões circulares e retas que formavam trilhas organizadas. Pinzon comentou baixinho: "Eles têm rotas e seguem padrões." De La Cosa examinou as marcas com interesse. "Essas trilhas são antigas. Só um povo que vive aqui há muito tempo faz isso." Colombo ouviu, mas não respondeu. Ele observava tudo, cada detalhe, tentando imaginar quantos viviam ali, como viviam, o que sabiam, porque aquela descoberta não era apenas geográfica. Depois de alguns minutos de caminhada, o grupo chegou a uma pequena clareira, e ali os espanhóis viram algo que os fez prender a respiração. Pequenas construções de madeira e palha menos circulares, limpas, cuidadas, erguiam-se como pequenas casas. Eram simples, porém estáveis, com telhados inclinados e aberturas de ventilação. Um marinheiro sussurrou: "Eles têm casas." Outro acrescentou: "Isso não é um povo selvagem, é um povo organizado." As mulheres e crianças nativas se aproximaram das casas sorrindo, enquanto os homens ficaram atrás observando os espanhóis com respeito cauteloso. E tudo isso desconcertou profundamente os europeus. Porque até aquele momento, eles não sabiam o que esperar. Mas ali estava a prova inequívoca. Esta terra era habitada por um povo com estrutura, cultura e vida própria. Uma das mulheres aproximou-se das crianças e entregou-lhes pequenos objetos de madeira pintada, menos brinquedos simples, mas delicados. Os marinheiros ficaram surpresos. O jovem Grumar comentou: "Eles fazem isso para as crianças. Como nós." Esse detalhe simples, uma mãe entregando brinquedos aos filhos, teve mais impacto nos espanhóis do que qualquer outra coisa, porque mostrou algo essencial. Aqueles povos não eram criaturas exóticas, nem seres míticos, nem símbolos de mapas antigos. Eram pessoas com família, com afeto, com cultura. O abismo entre os dois mundos parecia, por um segundo, menos profundo. Os nativos se reuniram e iniciaram um pequeno ritual de boas-vindas. Trouxeram frutas amarelas, raízes perfumadas, folhas dobradas com algum tipo de pasta vermelha, coco aberto com água fresca. Eles colocaram tudo diante dos espanhóis e recuaram, aguardando a reação. Os marinheiros olharam uns para os outros. O cheiro era estranho. O formato das frutas, desconhecido. O gesto, inesperado. Colombo, querendo demonstrar confiança, pegou uma das frutas e cortou um pedaço com a ponta de seu punhal, cheirou e provou. O sabor o surpreendeu. Era doce, suave, refrescante, completamente diferente de tudo o que ele já experimentara. Colombo sorriu, algo raro para ele. "É bom", disse, oferecendo a Pinzon. O clima mudou imediatamente. Os espanhóis se aproximaram com mais tranquilidade.
Os nativos sorriram mais abertamente. Era o primeiro banquete simbólico e silencioso entre os dois mundos. As crianças nativas, curiosas, aproximaram-se dos marinheiros. Tocavam as roupas grossas, puxavam fios das mangas, riam ao sentir a textura diferente do tecido. Um dos marinheiros mais jovens se ajoelhou e permitiu que tocassem seu cabelo enrolado. As crianças riram alto. Um dos espanhóis comentou: "São como as crianças da Espanha, apenas vivem em outro mundo." A tensão desaparecia pouco a pouco. O encontro, antes carregado de cautela, agora se transformava em troca espontânea. Mesmo sorrindo, mesmo agradecendo as ofertas, Colombo não deixava de observar de forma calculada. Ele via a força física dos homens, a leveza com que caminhavam na floresta, a ausência de armas, a estrutura simples das casas, a inocência do comportamento diante dos objetos europeus, e anotava mentalmente: não são ameaçadores, são curiosos, pacíficos, receptivos. Mas também pensava menos, e não dizia: e podem ser aliados, ou podem ser conquistados. Duas leituras opostas, coexistindo no mesmo olhar. Um nativo aproximou-se de um dos marinheiros e tocou suavemente a ponta metálica de sua adaga. Seus olhos brilharam com espanto. Ele murmurou palavras rápidas que pareciam elogios. Outro tocou a cruz de madeira pendurada no pescoço de um espanhol, levantando-a com curiosidade. Os europeus começaram então a mostrar pequenos objetos, contas coloridas, espelhos pequenos, anéis simples, pedaços de metal polido. Os nativos reagiam como crianças diante de coisas mágicas. Riam, apontavam, analisavam, tocavam. Era como assistir ao nascimento de uma ponte cultural, frágil, tímida, mas real. No entanto, nem tudo seria leve. Enquanto um nativo tocava um espelho, outro homem da aldeia se aproximou e encarou seriamente os espanhóis. Era mais velho, com tatuagens brancas nos braços e uma postura de autoridade. Ele olhou de maneira intensa, não com ódio, mas com avaliação profunda. Pinzón percebeu. Este é o líder, sussurrou. O homem deu alguns passos à frente e falou algo em tom mais grave. Os demais se calaram imediatamente. Os espanhóis sentiram um arrepio. A aldeia inteira parou. Era claro que aquele líder não estava simplesmente curioso. Ele estava decidindo se os visitantes eram bem-vindos ou uma ameaça. O líder caminhou até Colombo. Ficaram frente a frente, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Os marinheiros seguraram o fôlego. As mãos foram discretamente às armas. Colombo manteve-se firme. Então, o líder tocou o estandarte real que Colombo segurava. Deslizou os dedos pelo tecido vermelho e dourado. Seu olhar era profundo, quase solene. Depois, levantou a mão e a colocou sobre o peito como quem reconhece algo importante. O grupo nativo murmurou em concordância. E num gesto claro ele estendeu o braço, convidando Colombo a entrar mais fundo na aldeia. Pinzón sorriu: fomos aceitos. De La Coisa respirou, aliviado, mas Colombo sabia. A aceitação era apenas o começo. O verdadeiro encontro menos cultural, político, histórico estava prestes a começar. E dali em diante nenhum dos dois mundos seria o mesmo.